Olá, tudo bem? Quanto tempo? Vamos continuar o nosso assunto sobre o tema do amor de Deus. A pandemia já está passando, uma fase delicada dela. Até fevereiro sai a vacina. E quando que a gente volta, hein? Então, vamos voltar lá atrás. O tema é o amor de Deus. Mas para falar do amor de Deus, vamos pegar as escrituras. Gênesis capítulo 37. Você vai pegar hoje a história de José do Egito. Quem foi José do Egito? José do Egito é um dos filhos de Jacó, com a Raquel. Lembra da Raquel? A irmã bonita? Aquela que ele trabalhou 14 anos. Trabalhou 7, casou com a irmã que ele não queria. Trabalhou mais 7, casou com Raquel. E José era um dos filhos, um dos 12 filhos, que ele tinha mais capricho, que ele dava um pouco mais de atenção. E José tinha essa treta entre eles, assim, entre os irmãos, os 11 irmãos e ele. Dava a entender visivelmente que o pai gostava mais dele do que dos outros irmãos. E os irmãos cresciam em ciúmes. Mas não era assim. O amor é universal. O amor de Deus é desde o pecador para aquela pessoa que anda na linha, aquela pessoa que faz tudo corretinho. Então, não tem essa de falar assim, José, ele é filho da irmã tal, por isso que ele amava mais. Não, Jacó amava todos iguais, mas José ele tinha um pouco mais de carinho. Com esse carinho, um certo dia ele deu um anel de ouro e deu uma túnica nova para José, vendo que José estava a serviço dos irmãos. Os irmãos estavam trabalhando no campo e José vestiu aquela túnica, aquele anel e levou água para matar a sede dos irmãos, para mostrar que, mesmo coberto com aquilo, ele estava a serviço deles. Só que os irmãos não entenderam. Os irmãos viram José de longe e falaram: lá nosso irmão. Ele veio desse jeito aí só para tirar sarro de nós, porque ele está com uma roupa nova e um anel de ouro. Bom, e aí, o que a gente fazer? Vamos matar ele. Eles combinaram entre si para matar José. Só que logo ali estava passando uma carreata, não é uma caravana com piratas do deserto, aqueles piratas negociantes, e venderam o irmão para ele, para aquele pirata, como um escravo. O irmão sai algemado em direção a um certo lugar e eles pegam aquela túnica dele e vendem um anel e sujam aquela túnica de sangue para dizer que ele tinha morrido e contam para Jacó: seu filho morreu. Jacó fica extremamente triste. E a vida foi seguindo. José ele vai a um certo lugar como escravo e dentro daquela cadeia ele queria servir a Deus e Deus acompanhou ele em todo momento. E um homem um dia sonha que tinha passarinhos comendo num cesto de fruta que ele carregava na cabeça. E ele sonhou com aquilo 3 dias seguidos. E José fez a interpretação do sonho para ele, falando: olha, cara, na verdade o que vai acontecer é o seguinte: você vai ser decapitado daqui 3 dias. E sua cabeça vai rolar e os pássaros vão comer dela. E realmente foi o que aconteceu, onde abutres comiam os restos daquela cabeça. E foi uma cena horrenda. Aquilo foi ganhando fama porque ele foi interpretando sonhos e ficou famoso. Um certo tributo foi e comprou ele, como ele era um escravo, e levou ele para ser um servo contador, onde cuidava das economias daquele tributo. E José era cheio do Espírito Santo. E aquele tributo tinha ele com carinho. Acontecia que naquele tempo o imperador
estava intrigado com um sonho que ele estava tendo diversas noites seguidas. E ninguém conseguia, chamou os magos, os sacerdotes, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E esse tributo, ele estava junto com o imperador e falou: olha, eu tenho um servo que ele interpreta sonhos. O imperador manda chamar. Quando chegou, o servo era José. E José pergunta para ele: o que está te intrigando, majestade? E ele fala: olha, eu tive um sonho, você pode interpretar? Ele falou: eu não posso interpretar, quem interpreta é Deus. Deus vai me iluminar, vai me mostrar o que eu devo falar para você. E ele contou o sonho. Ele sonhou que no Nilo saía 3 vacas gordas, imensas, formosas, cheias de carne e suculência. Só que logo depois saía 7, não é 6, 7 vacas gordas. E logo depois saía mais 7 vacas magras, secas, esqueléticas. E aquelas vacas magras devoraram as 7 vacas gordas. E aquilo entregava muito ao imperador. José, pedindo auxílio divino, interpretou o sonho. Falou: imperador, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter 7 anos de boa colheita, você vai colher tudo em dobro, você vai ter uma colheita sensacional. Só que você vai ficar 7 anos sem colher nada, vai ser um tempo de seca. Então, vai ser isso que vai acontecer. Depois de 7 anos todo mundo vai passar fome e vai morrer. E o imperador fica extremamente aterrorizado e pergunta: e o que eu devo fazer? Ele fala: olha, você vai, constrói alguns silos de armazenamento e armazena parte da sua colheita, para que quando chegar esse tempo de seca você tenha de onde tirar. E o Egito vai virar uma potência, porque vai vir gente de fora comprar essa refeição sua. E você vai poder vender o preço que quiser, porque não vai ter em nenhum lugar. E assim como José tinha falado, o imperador fez. E veio esse grande tempo de seca. E o imperador resolve nomear José como governador, porque José conseguiu salvar o Egito naquele tempo. Ele fez do Egito uma potência. E depois lá Moisés vai ter que sofrer para tirar aquele povo de lá. E o que acontece? Passa o tempo e vem essas fomes. E só um minuto. Voltei, deu um probleminha de bateria aqui. Então vem os irmãos de José do deserto, porque não tinha nada, procurar refeição lá naquele lugar. E José, identificando os irmãos, reconhece e vê que tem uma pessoinha a mais ali. E ele pergunta: quem que é esse? Eles falam assim: esse é Benjamim, um outro filho do nosso pai. Aí ele perguntou: vocês só têm esses? Não tem mais ninguém? Eles falam: não, a gente tinha um irmão chamado José, mas infelizmente ele morreu, foi atacado por um urso. E José fica extremamente triste e irritado e pergunta de novo sobre o parentesco. E eles não reconhecem José. Porque aqui, queridos catequizandos, tem um detalhe. Quando você está no pecado, você não reconhece as pessoas ao seu redor. Você anda de cabeça baixada, você não olha no olho da pessoa. Então os irmãos não reconhecem. E a continuação dessa história você vai ver no próximo bloco. Tá bom? Até mais!